Os lugares mais assombrados do mundo. Eles incluem um velho restaurante assustador com uma conexão com o desastre do Titanic em 1912, um antigo castelo galês e o fantasma de um macaco, um hotel histórico e até mesmo uma misteriosa cidade em ruínas onde ninguém se atreve a pôr os pés, de dia ou à noite. Os locais vão do Canadá à Austrália, passando pelos Estados Unidos, México, Reino Unido e Índia. Eles provocam fascinação, excitação, intrigas e absoluto terror. Eles são os 10 lugares mais assombrados do nosso planeta paranormal. Procurando por um feriado de horror? Encontre o destino ideal a seguir. 1. O castelo mais assustador. Mencione a palavra fantasma e a maioria das pessoas pensará em correntes chacoalhando, gemidos, choros e almas translúcidas vagando por alguma casa onde soam ruídos misteriosos. Entretanto, nem sempre é assim. Veja o castelo de Cario em Pembrokeshire, Gales, por exemplo. Ele é o lar de uma dupla de moradoras, uma aeromoça da Segunda Guerra Mundial e uma princesa do século XI. Mas um espectro ainda mais esquisito assombra o antigo castelo, um macaco selvagem chamado Satã. Isso mesmo. Ele era o bicho de estimação do igualmente selvagem Sir Roland RHYS, que viveu no castelo no século XVII. Maluquice sobrenatural. Com certeza. 2. Terrores texanos. Você gostaria de passar um feriado num hotel mal assombrado? Então visite o Jefferson Hotel, no Texas, Estados Unidos. Os funcionários contam a história de um casal que uma vez se hospedou no quarto de número 5, cujo filho mais novo era acordado várias vezes durante a noite por um homem parecido com um fantasma vestindo uma capa longa antiga e botas altas de couro. Sussurros e partes de conversas fantasmagóricas podem ser ouvidos nos corredores e quartos. Uma assustadora mas atraente mulher loura assombra a cama de um dos quartos em especial. Os hóspedes relatam misteriosas quedas de temperatura nos cômodos onde os mortos se escondem. O que você está esperando? Faça sua reserva. 3. Um cemitério de espíritos. O cemitério Panteão de Belém, em Guadalajara, México, pode vangloriar-se de ser o lar de mais fantasmas, vampiros e demônios da noite do que qualquer outro do mundo. Essa sociedade de entidades paranormais inclui de tudo, desde piratas a vampiros sedentos por sangue, cães demoníacos e até uma fantasmagórica e barulhenta freira. O interesse e fascinação pelos espíritos do Panteão de Belém é tanto que passeios guiados pelo cemitério tornarão-se incrivelmente populares, particularmente durante o período do feriado mexicano de 1º e 2 de novembro, o Dia dos Mortos. Não há época melhor. 4. Almas inquietas na cidade. Datada de antes do século XV, Bangaré é uma velha e arruinada cidade localizada à beira da floresta Sarisca, no estado indiano do Rajastão. Naquela época ela era agitada. Hoje, Bangaré é conhecida antes de tudo pela ausência de pessoas. Fala-se de uma maldição que teria sido lançada em seu povo séculos atrás por um feiticeiro maligno. Aqueles que não dessem atenção à maldição e permanecessem lá teriam mortes trágicas e violentas. Sim, você adivinhou, todos eles assombram essa cidade deserta. 5. Os murmúrios dos fantasmas de Sydney. Nos anos 1830, em Sydney, na estação de quarentena da Austrália, hoje um hotel, aproximadamente 600 pessoas infectadas com a peste bubônica, varíola e cólera agonizaram até a morte. E talvez elas não tenham ido embora. Gritos desalmados e berros foram ouvidos vindo do que costumava ser a enfermaria do hospital. Estranhos círculos de luz flutuante foram vistos vagando pelos corredores antigos. Às vezes, marcas de corpos humanos aparecem nas camas dos quartos do estabelecimento, algo que espanta alguns hóspedes, mas excita os que estão em busca de momentos aconchegantes com um fantasma do além. 6. Espíritos russos, não, vodka não. O Kremlin, em Moscou, na Rússia, não desiste de seus líderes sem uma luta. A fantasmagórica e, algumas vezes, furiosa forma de Ivan, o Terrível, aparece para chocar os visitantes. Há ainda Joseph Stalin.
Para um governante frio, é muito apropriado que aqueles que afirmam ter visto seu fantasma andando pelos antigos corredores do Kremlin digam que quando ele se manifesta, ocorre uma drástica queda de temperatura. Foram relatados barulhos inexplicados, como passos, e o que soa como móveis pesados sendo movidos vindo de dentro da antiga sala de estudos do há muito tempo morto Lenin. 7. Jantando com a morte. Os empregados do restaurante Five Fisherman em Halifax, Canadá, estão mais do que dispostos a compartilhar suas experiências sobrenaturais. Isto é bom porque há muito sobre o que falar. Torneiras se abrem e fecham sozinhas, a aparição de uma forma humana foi vista perto das portas que levam à cozinha e uma névoa em forma de nuvem assombra o lugar. Então de onde os fantasmas vieram? Possivelmente do Titanic. Após o lendário navio ter naufragado em Newfoundland no ano de 1912, muitos dos corpos daqueles que morreram foram levados ao restaurante que, naquele tempo, era uma casa funerária. Talvez suas almas ainda estejam lá. 8. Roswell, não só aliens. Roswell, Novo México, Estados Unidos, é o cenário do mais famoso incidente de OVNIs do mundo. Mas quantas pessoas sabem que também é o lar de muito mais do que alguns habitantes sobrenaturais? Os empregados do tribunal do município de Chaves Conte relataram choros fantasmagóricos de jovens crianças vindo do porão. Os Pomares de Pecan são a morada de outra criança fantasmagórica, um garoto que chora enquanto vaga pelas árvores. E o auditório da cidade de Pueblo também é o lar do espírito de uma criança que retornou dos mortos. Ele se esconde perto da sacada, atraindo as pessoas a irem com ele. Claramente, extraterrestres estão ultrapassados. 9. Jogando com o demônio. Localizado a oeste de Forfar, Escócia, o castelo de Glamis foi onde a rainha Elizabeth II e a falecida rainha mãe do Reino Unido passaram suas infâncias. Mas há mais esquisitices do que essa no antigo castelo. Um exemplo é a mulher sem língua que corre loucamente pelo terreno tarde da noite agarrando a própria boca. Ou a mulher cinza que perambula pela capela. Também tem o Arbiardier, que joga dados por toda a eternidade com o próprio diabo. Finalmente, existe um espírito maluco que corre pelos telhados chamado apropriadamente de Madearsvalk. 10. Pesadelos em Bosworth. Bosworth Hall, situado no coração de Leicestershire, Inglaterra, foi construído no fim de 1600 e é hoje um espaçoso hotel. Porém, você já deve imaginar por que ele está nesta lista. Isso mesmo, o local abriga um exército de fantasmas. Um deles é o da Lady Lisgar, condenada a assombrar para sempre o salão após impedir que um servo moribundo recebesse a extrema unção. Misteriosas manchas de sangue podem ser encontradas no chão da capela. O sangue nunca seca, supostamente, e dizem que isso é um sinal claro de que uma alma assassinada ainda vaga por lá. Horripilantes gemidos também ecoam por todo o salão após a meia-noite. Medo. Inscreva-se no canal.